Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 12. Predição. Uma vida para exemplo. De todos os vários métodos de predição, para analisar as tendências gerais de uma vida, a progressão do Sol é provavelmente a mais comum. Ela consiste em considerar um grau igual a um ano, de modo que no 10º ano, por exemplo, o Sol tenha caminhado 10 graus a partir da posição natal original. Por meio dos aspectos derivados desta posição, poder-se-á fazer algum tipo de avaliação acerca daquilo que está acontecendo naquele ano. Conforme se poderia esperar, estes acontecimentos só serão eventos importantes quando houver um aspecto preciso, tal como uma quadratura exata dirigida a Marte, indicando um ano de decisão, ou a passagem sobre a cúspide de uma casa ou de um signo, quando então a qualidade ou ênfase da vida poderia mudar. O princípio é extremamente simples e, por isso mesmo, somente pode ser visto em termos ou tendências muito amplas. Assim sendo, o tipo de eventos preditos tem muitas possibilidades, por diversas razões. Uma delas, por exemplo, é que apenas o Sol está envolvido. Outro fator é que eles dependem do nível de desenvolvimento da pessoa. E outro é que uma configuração planetária coincidente poderá ter poder suficiente para afetar a inclinação da progressão solar para fazer isto ou reagir daquela maneira. É por isso que não se pode confiar na predição. É por isso que não se pode confiar na predição. Além do mais, sempre há o elemento da escolha, que discutiremos mais tarde. Primeiramente, porém, examinemos uma vida de exemplo, partindo do ponto de vista da progressão, a fim de captar o sentido da disposição fatal da vida. Para começar, o mapa usado como nosso exemplo é um mapa totalmente fictício. Além do mais, ele não pertence a ninguém e também não está relacionado com qualquer período conhecido. É apenas uma figura destinada a apresentar o maior número possível de princípios. Tendo dito isto, primeiro vamos construir uma imagem do caráter do nosso indivíduo fictício, a quem chamaremos FP. E aí há aqui a imagem do horóscopo da pessoa fictício. Com o Sol em Capricórnio e na 12ª casa, esperaríamos vê-lo crescer para tornar-se um homem ponderado, esforçado, tímido e um tanto formal. Todavia, isto é modificado por Mercúrio na 1ª casa, que estando em Aquário indica que ele pode ser sociável e pode expressar-se com clareza. Não estando em aspecto com nenhum fator importante, com exceção de um fraco sextil com Júpiter, a conversa mercuriana poderia ser apenas uma cortina social ou profissional atrás da qual o Sol vigia. A Lua em Aquário, na 2ª casa, indicaria que seu modo de vida estaria no trabalho realizado com outros, talvez com seu Sol dirigindo alguma organização de natureza filantrópica. Ele poderia ser um arquiteto, por exemplo, porque seu Sol está em trígono com Urano, que se encontra na 4ª casa, e em Touro, e que, por sua vez, está em sextil com Plutão, que está situado em Câncer, e na 7ª casa, a dos associados. Isto poderia muito bem indicar um profundo interesse pela segurança prática da família ou de outras famílias. Em resumo, este homem é profundamente preocupado com comunidades onde pessoas são protegidas. Esta noção é ainda mais fortalecida pelo ponto de inquietude na 4ª casa e pela oposição do Sol a Plutão na 7ª casa,
o que sugeriria uma situação doméstica difícil, tanto no lar de seus pais como no seu próprio. O efeito desta configuração sobre um Capricórnio na 12ª casa seria o de procurar fugir do problema ou então superá-lo. De qualquer modo, sua lua o obrigaria a envolver-se com pessoas, embora ele raramente mostrasse sua natureza interior. Saturno em Gêmeos e na 6ª casa indicaria planejamento cuidadoso, outra indicação de uma profissão que exige um treinamento demorado. E Plutão e Marte na 7ª sugeririam um casamento ou sociedade profissional cheios de dramas e de lutas intermináveis, por uma situação de ascendência com sua esposa ou com seus colegas profissionais. Plutão indica que, a despeito dos confrontos de força de Marte em Leão, este seria um processo crescente, com o qual ele teria que lidar mais com diplomacia do que com guerra. Netuno em Virgem, na 8ª casa, revela um elemento absolutamente inesperado em sua psicologia. Aqui está uma indicação de capacidade psíquica e de interesse pelo mundo invisível. Ele teria uma pequena biblioteca de livros sobre ocultismo, juntamente com volumes de filosofia, estudos sociais, história e obras para consulta profissional. O ponto de facilidade na 10ª casa significaria que, eventualmente, ele seria um homem bem-sucedido no mundo, oferecendo uma considerável contribuição para a sociedade depois de muitos anos de luta. O clássico padrão de Capricórnio. Ponto de facilidade, ele quer dizer a cabeça de dragão. Isto seria um contraste para sua vida privada difícil. Júpiter na casa do companheirismo traria amigos e aliados poderosos. Não sendo afetado por quaisquer aspectos importantes, este planeta formaria um ambiente social. Entretanto, jamais exerceria uma influência direta sobre seu cenário profissional ou doméstico. Estando Júpiter em Sagitário, seus amigos seriam pessoas possuidoras dos mesmos ideais, e com o sextil fraco formado com Mercúrio, ele apreciaria muito uma boa conversa, embora, mais uma vez, não revelasse seu eu real ou suas opiniões. Vênus na 12ª casa, estando em Sagitário, bem poderia manifestar-se como uma fantasia erótica sobre o amor ideal, ou mais provavelmente como uma amante que mantém boas relações com sua esposa, por influência do trígono com Marte, que se encontra na 7ª casa. De fato, as duas poderiam ser velhas amigas. Este poderia ser um arranjo discreto, porém admitido. Assim, eis aqui FP, um homem com uma vida profissional movimentada e uma situação doméstica difícil, que aprecia as boas companhias e tem uma amante que compartilha da sua intensa necessidade de isolamento, a despeito de um comportamento social aparentemente excelente. Por causa do Sol e da presença de planetas na 12ª, 8ª e 6ª casas, ele também se interessa pelas questões espirituais. A descrição acima está baseada na latitude 30 graus norte e, portanto, FP poderia viver em Nova Orleans, Cairo ou Lhasa, no Tibete. Isto quer dizer que a forma do horóscopo seria modificada de acordo com as culturas desses locais. Assim sendo, o FP americano poderia fazer parte de uma organização filantrópica do tipo de Nações Unidas, ou poderia trabalhar numa comunidade hippie bem organizada, enquanto que o FP egípcio poderia ser encontrado organizando camponeses em fazendas coletivas, ou planejando uma cidade ao longo do Canal de Suez. Igualmente, o tibetano poderia ser encontrado antes da chegada dos chineses como um administrador secular trabalhando num mosteiro, ou depois da queda do Tibete, como um organizador da vida da aldeia segundo os pontos de vista comunistas. O dom capricorniano para administrar e amar, pelo menos de alguma forma respeitável, afirmar-se-ia em todas as 3 vidas e, neste mapa, os sucessos sociais e as dificuldades domésticas também se manifestariam. Além disso, nas 3 culturas nós veríamos como uma psique individual, definida pelo horóscopo, assumiria um corpo americano, árabe e tibetano, e absorveria as culturas e valores ambientais. Poderíamos dizer, por exemplo, que o amor à tradição do capricorniano americano expressar-se-ia no seu orgulho dos ideais da Constituição dos Estados Unidos e de descender de uma família original da Nova Inglaterra, enquanto que o árabe estudaria o Alcorão e tentaria cumprir todos os preceitos do Islã,
de modo que, a despeito de um ponto de vista socialista moderno, ele conservaria muitos costumes antigos, que transmitiria à sua família. Igualmente, o tibetano procuraria preservar o que pudesse do antigo Tibete, talvez rezando orações budistas ocultamente e guardando em lugares secretos livros e objetos sagrados, aguardando a hora de lembrar às gerações posteriores tudo aquilo que fez do Tibete uma das terras mais sagradas do mundo. Tendo criado um personagem, agora vejamos como funciona uma progressão solar. O primeiro evento na vida de FP, depois do seu nascimento com o Sol em 10 graus de Capricórnio, na casa do isolamento, 12ª, ocorreria quando o Sol progredido cruzasse o ascendente, na vida de 4 anos. Isto poderia indicar que ele começou a estender-se para além dos limites do ambiente do lar. Por exemplo, até então ele poderia ter apenas observado outras crianças brincando e não ter se juntado a elas, assim como ficar parado junto à janela, oculto dos olhos dos outros aos olhos dos outros, enquanto seus irmãos brincavam ruidosamente lá fora. Ele teria sido mais acanhado e reservado do que a maioria dos seus contemporâneos. Isto mudaria tão logo o Sol entrasse na primeira casa, mas seria somente uma questão de grau. Todavia, a presença do Sol na casa da apresentação torná-lo-ia conspícuo, mesmo que apenas por sua extrema reserva. Aos 5 anos, o Sol progredido estaria em sextil com o ponto de facilidade na casa da realização, nó do norte. E sendo assim, naquele ano, ele faria algo que indicaria dons e capacidades futuras. Ele poderia ter feito na escola um desenho excepcional representando uma vila com pessoas, ou poderia ter construído uma casa pequenina no fundo do quintal. Talvez tivesse até mesmo conseguido que outros viessem ajudá-lo a construir. Este acontecimento poderia ter lhe trazido uma certa fama e admiração, pelo fato de ser alguém de tão pouca idade. Provavelmente, esta também seria uma das suas lembranças mais antigas. Talvez aquilo que inconscientemente colocou sua ambição considerável no rumo geral da arquitetura e da organização. Em contraste, a mesma posição do Sol em trígono com seu ponto de dificuldade no lar, nó do sul, poderia ter tido o efeito de aliviar temporariamente uma época penosa dentro do seu círculo familiar, onde seu relacionamento com seus pais e com seus irmãos nem sempre era harmonioso ou tranquilo. Seu 8º ano colocaria o Sol progredido em trígono com Urano, mas em oposição a Plutão. Isto sugere uma crise familiar, que mais tarde em sua vida afetaria profundamente sua atividade para com o casamento. Um pai excêntrico é indicado pela presença de Urano na 4ª casa, e uma mãe arredia, porém enigmática, indicada por Plutão em Câncer e na 7ª casa. Isso poderia tê-lo feito procurar para a esposa, uma imagem semelhante ao tipo materno, porque ela lhe ofereceria um elemento de segurança profundamente almejado pelo capricorniano, que tem como sua raiz o oposto canceriano. Os eventos destes anos afetariam intensamente sua vida futura. Entre os 8 e os 15 anos não há nenhum aspecto importante para o Sol em progressão, e assim só poderíamos esperar que pouco acontecesse além das leis gerais da infância e da adolescência, as épocas de Mercúrio e de Vênus. Na ocasião, o alicerce ego já estaria completamente assentado e, não importa se fosse nos Estados Unidos, no Egito ou no Tibete, a mesma situação humana ocorreria, a despeito da vestimenta exterior da cultura. Sendo assim, na ocasião em que o aspecto seguinte estivesse sendo formado, o rapaz FP estaria vivendo uma vida relativamente pobre de acontecimentos, desde que, e é aqui que os limites da progressão são revelados, naquele momento não estivesse em curso qualquer evento planetário importante na situação geral ou mundana que dominasse o cenário teórico sugerido pela progressão do mapa pessoal. Aos 15 anos, o Sol progredido formaria um trígono com Netuno em Virgem e na 8ª casa, da morte e dos assuntos ocultos. O efeito poderia ser a morte de alguma pessoa próxima, que veio abrir a questão referente a qual é o significado da vida. Ou o FP poderia ter encontrado um livro. Aqui o que muda consideravelmente o seu modo de ver é o fator virgem. Para o americano, este livro poderia ser um volume sobre o misticismo cristão ou judeu, ou a descoberta de Ibn Arabi e os Sufis, para o egípcio. Ou para o tibetano poderia ser a descoberta de um texto esotérico como o Livro dos Mortos. Qualquer que fosse o caso,
Este poderia ser um segundo momento intenso e uma recordação que afetaria a vida interior do homem. Uma nova fase começa aos 20 anos, quando o Sol é progredido até entrar em Aquário. Aqui a vida se torna mais fácil e mais sociável, e quando o Sol começa a aproximar-se e se coloca sobre Mercúrio numa conjunção, no seu 26º ano, já não há mais nada que o detenha. Ele viaja muito, aprende muito acerca das pessoas e, por causa do seu senso inerente de história, coleciona uma vasta quantidade de informações básicas sobre grandes e pequenas sociedades. Durante 6 anos, nada acontece além do trabalho duro. Mas do seu 32º ano em diante, quando o Sol entra em sextil com Júpiter na casa do companheirismo, ele conhece e adquire muitos amigos com pontos de vista semelhantes. Estes amigos ligam-se a ele com afeição profunda e boa vontade e equilibram a solidão que não é percebida e o duro esforço do trabalho. Aos 35 anos, quando o Sol está em quadratura com os nós ascendente e descendente, ele sofre um revés profissional e um mau momento no lar. Talvez uma doença do seu pai ou da sua mãe, e ele tem que assumir as responsabilidades da família. É um período difícil. 3 anos mais tarde, quando o Sol está em quadratura com Urano, ocorre um segundo golpe, talvez com a morte de um dos progenitores e com uma mudança radical nas suas combinações domésticas. Aos 40, mudam de maneira evidente, conforme o Sol entra em sextil com Vênus, indicando um caso de amor, no qual uma mulher é realmente admitida em sua vida privada. E depois o casamento, quando é formado um trígono com Saturno. Um casamento assim tardio não é incomum para um capricorniano. Saturno na 6ª casa indica que sua mulher exercia ou exerce a mesma profissão. Como Saturno se encontra em Gêmeos, ela bem que poderia ter sido sua assistente durante alguns anos. Todavia, nem tudo se mostra favorável, porque no ano do casamento, Marte em Leão e na 7ª casa está em oposição ao Sol progredido. Assim é gerado um conflito por causa do seu desejo e de sua mulher, de ocupar uma posição de superioridade, e por causa da sua necessidade interior de retirar-se periodicamente da vida pública, para distração e contemplação. Aos 44 anos de idade, o Sol progredido entra na 2ª casa, e ele finalmente, depois de muitos anos de luta, começa a enriquecer, tanto material como intelectualmente, sendo Aquário um signo de ar. Esta situação é acentuada 2 anos mais tarde, quando o Sol entra em conjunção com a Lua natal, trazendo-lhe considerável celebridade no seu campo de trabalho. Nesta ocasião, talvez ele é reconhecido como um perito, tanto na prática como na teoria, em problemas sociais e habitacionais. Aos 50 anos, o Sol progredido entra em Peixes e começa a fase seguinte da sua vida. Gradualmente, seu relacionamento com seu trabalho, suas ideias e seus haveres muda do plano estritamente intelectual e passa a incluir o emocional. Ele tem dúvidas morais a respeito de conceitos postos à prova inúmeras vezes, e aos 52 anos, quando o Sol forma um trígono com o seu meio do céu, ele vê as suas realizações num contexto religioso. Este aspecto crescente da sua natureza faz sua investigação espiritual de muitos anos voltar-se para considerar o que seu trabalho e sua profissão representam realmente. Porque não ocorre nenhum aspecto importante, mais uma vez nada acontece durante 8 anos pelo menos. Mas assim que o Sol progredido entra em trígono com seu Sol natal, ele recebe com força, que vai crescendo lentamente, uma revelação acerca da verdade da sua própria natureza. Isso provoca uma mudança muito profunda, embora somente alguns poucos tomem conhecimento dela, porque este fato está oculto na 12ª casa. Aos 62 anos, quando o Sol está em quadratura com Júpiter na casa do companheirismo, ele sofre uma dolorosa reorganização dos relacionamentos com seus companheiros de longa data, vendo-os talvez apenas como faladores que idealizam e não como agentes ativos que realizam. Isto porque não há aspectos fortes para aplicar praticamente a energia. Aos 65 anos, quando o Sol está em sextil com seu ponto de dificuldade e em trígono com seu ponto de facilidade, nó do norte e nó do sul, uma mudança faz ambos os seus cenários, tanto doméstico e profissional, harmonizarem-se durante um breve período. Aos 68 anos, o Sol está em sextil com Urano e em trígono com Plutão, de modo que o cenário do lar ou do casamento é transformado de maneira positiva por algum acontecimento extraordinário,
tal como a morte de sua esposa. Aos 60 anos, deixaremos FP com o Sol progredido em quadratura com Saturno e Vênus, o que poderia significar um período final de reflexão cínica antes da morte, se não houvesse desenvolvimento espiritual, ou se uma profunda transformação interior tivesse ocorrido, um estágio de trabalho renovado, agradável e contemplativo, prosseguindo numa velhice capricorniana. Ora, tudo o que foi dito é inteiramente especulativo e pura ficção, mas o que fica demonstrado é como um conjunto de princípios psicológicos é ativado para criar eventos conforme o Sol entra em aspecto com cada elemento. Mais uma vez, é preciso repetir que, de qualquer modo, esta progressão, como todas as progressões reais, é apenas especulativa, porque está baseada num desenho artificial. A referência às progressões de pessoas reais traz à tona um ponto muito importante. O que, num mapa genuíno, todos os corpos celestes estão colocados numa série de ritmos pré-ordenados que estão expressando, num momento dado, o estado corrente de criação e evolução em relação com o começo e o fim dos tempos. O que não acontece com um mapa fictício. Isso significa que cada horóscopo real se enquadra num esquema já existente, que está se desdobrando lentamente por todo o universo em geral, na Via Láctea em particular, e pormenorizadamente no nosso sistema solar, de modo que praticamente todos os eventos ocorridos na Terra estão providencialmente interligados e preparados para entrar em manifestação em certas épocas da existência. Assim, conforme um espírito é encarnado, também é encaixado num determinado tempo e lugar a fim de interpretar seu papel num destino cósmico, conforme diz o Eclesiastes. Há uma estação e um tempo para cada coisa, para cada propósito sob o céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para colher aquilo que é plantado. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para derrubar e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para lamentar e um tempo para dançar, um tempo para jogar fora pedras e um tempo para reunir pedras, um tempo para abraçar e um tempo para conter-se e não abraçar. Um tempo para obter e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para desperdiçar, um tempo para rasgar e um tempo para coser, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para a guerra e um tempo para a paz. O propósito de cada fase é o desenvolvimento do ser. E isto, conforme observamos analisando a vida, nem sempre acontece através de lições fáceis ou de soluções rápidas. Bondade, conhecimento e coragem têm que ser experimentados e provados, ou terão um caráter apenas potencial. Para se transformarem em realidade, é necessário fazê-los sofrer as vicissitudes da vida e do destino, a fim de que o ser, expressando-os, possa realmente experimentar o bem diante do mal, o conhecimento em contraste com a ignorância e a coragem no meio do perigo. Desse modo, cada vida tem seus talentos e suas provas. Estas tendências, porém, não são os únicos fatores no mapa que indicam o destino a ser vivido. Também estão presentes os resultados de encarnações anteriores e os resultados, tanto bons como maus, alcançados durante a encarnação em curso. Uma das manifestações mais comuns do mal ou do aspecto desordenado da vida é o fenômeno da doença. Este é o assunto do próximo capítulo.